Vamos para o terceiro vídeo. Bom, tem umas outras perguntas aqui que me fizeram que não vou responder. Vou deixar para a polícia responder para vocês em breve, tá? Então, assim, não vou responder a causa ali. Mas tem algumas coisas que, por exemplo, nesse vídeo eu quero falar. Rádios, corredores, postos de combustível, empresários, tal, que eu conheço, alguns me relataram uma situação que realmente isso deve estar acontecendo mesmo, né? É que os advogados, né, desses criminosos e os parceiros desses criminosos que estão soltos ainda, que inclusive, né, estão alimentando esses criminosos, esses que estão foragidos, eles têm meio que debochado aí, né? Ah, porque isso daí daqui a pouco já cai no esquecimento, daqui a pouco você já vai sair, fica tranquilo, isso daí não vai dar em nada. Então isso daí, além de ser assim, no meu ponto de vista, um deboche, é um afronto às autoridades. Porque é inaceitável que pessoas que estudem tantos anos para ser advogado, como por exemplo, eu fiz 2 anos e meio de advocacia e o ano que vem eu vou retomar a minha faculdade. Quer dizer, eu vou ter que começar tudo de novo porque eu não tranquei, então eu vou ter que começar tudo de novo. Mas é inaceitável que um advogado fale uma coisa dessa, independente de você falar para o teu cliente. Porque nós estamos falando de uma situação gravíssima e que cada dia que passa a situação fica mais grave. E isso também, para mim, demonstra uma audácia do crime organizado. É a certeza da impunidade. E essa certeza da impunidade, agora já ligando um crime ao outro, essa certeza da impunidade que faz com que esses criminosos fiquem cada vez mais audaciosos. Como, por exemplo, essa onda de planejamento de morte de autoridades. Como agora, recentemente, novamente, o maravilhoso Dr. Lincoln Gakia, mais uma vez, foi descoberto um plano para assassinar esse homem. Que esse homem, ele merecia ganhar todos os prêmios do mundo, o Nobel da Paz, o Oscar, porque esse homem, ele é o maior exemplo desse país, do enfrentamento ao crime organizado. Ele e a doutora, acho que é a doutora Divana, acho que é Divana o nome dela também. São 2 pessoas que a gente tem que, tirar o chapéu, dar um Oscar, dar um Nobel da Paz, porque são pessoas que há anos enfrentam o crime organizado. Por que eu sempre falo, sempre bato na tecla aqui? Que tem que asfixiar o crime organizado. Para que esses criminosos não tenham dinheiro nem para pagar advogado audacioso também, como os advogados desses criminosos da Operação Tanque Carbono. Porque assim como os clientes, eles também são audaciosos, eles também acreditam na impunidade, eles acreditam que isso vai virar tudo em nada. Entendeu? Então, assim, não só eles, mas também esses outros criminosos que são parceiros do crime, desses criminosos que estão soltos ainda. É uma coisa assim que não me entra na cabeça. Como que só foi preso o Rafael Geneste, só foi preso o Ítalo Belon, o Thiago e o Gerson? E os demais? Cadê a polícia dando uma resposta para a sociedade sobre esse vazamento? Cadê a polícia mandando para a cadeia delegados que recebem propinas milionárias desses criminosos? A pessoa do alto escalão que está recebendo propina milionária desses criminosos? Como que a segurança pública do estado do Paraná explica ter permitido que chegasse a esse ponto a lavagem de dinheiro, principalmente em Curitiba? Eles não conseguem explicar, porque é inexplicável, porque é uma corrupção que está fora do controle. Mais uma vez eu falo aqui, esse governo do estado do Paraná é um governo bem obscuro. Se tiver hoje uma operação íntegra, séria, no estado do Paraná, mais uma vez eu volto a falar aqui, vocês vão ver a maior sujeira da segurança pública do estado, no estado do Paraná. Olha a que ponto o Paraná chegou.
Curitiba, o berço da lavagem de dinheiro. O Porto de Paranaguá, a nova galinha de ovos de ouro. O estado do Paraná, um narco-estado. O governador de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e a Polícia Federal, eles estão de parabéns. Porque em São Paulo, o próprio e o Ministério Público também de São Paulo, eles estão fazendo um enfrentamento ao crime organizado como nunca fizeram. O Dr. Lincoln Gaquia sempre fez um enfrentamento muito forte, mas agora, com um governador que enfrenta sem medo o crime organizado, realmente São Paulo hoje é um grande exemplo do que dá certo você enfrentar o crime organizado. As pesquisas estão aí, os índices estão cada vez mais baixos, sendo que hoje o Porto de Santos ainda é uma rota para o crime organizado, ainda é uma rota. Mas é uma rota que já não é mais a preferência do crime organizado. Hoje a preferência do crime organizado é o Porto de Paranaguá. Por corrupção, por eles conseguir corromper pessoas da segurança pública, por conseguir corromper pessoas que trabalham ali no Porto de Paranaguá. Então, assim, a situação no Paraná está muito grave. Muito grave. Precisa tirar o poder financeiro desses criminosos. Precisa fechar esses postos do crime organizado. Precisa ir atrás dos donos dessas distribuidoras de combustível que estão vendendo combustível para o crime organizado. Inclusive, uma distribuidora tem braço financeiro do crime organizado. Sabe por quê? Porque se o crime organizado tem dinheiro, eles vão continuar audaciosos. Eles vão continuar planejando mortes. Eles vão continuar, inclusive, executando mortes de autoridades. Então, assim, é um verdadeiro absurdo como as autoridades e a sociedade hoje é refém do crime organizado. É um verdadeiro absurdo o Dr. Lincoln Gaquia ter que andar com vários seguranças, ter que ter viaturas na frente da casa dele. Olha a audácia desses bandidos, gente. Eles chegaram ao ponto de alugar uma casa próxima à casa do Dr. Lincoln Gaquia. Eles só conseguiram isso porque eles têm dinheiro. E quem alimenta esses criminosos são os estabelecimentos do crime organizado. Porque a cocaína, ela vem em dinheiro. E ela tem que entrar em algum estabelecimento. E hoje, a maior fonte de renda hoje do tráfico internacional, da lavagem de dinheiro do tráfico internacional, é os postos de combustível e as distribuidoras de postos de combustível. Então, assim, é muito importante a gente cada vez mais proteger as autoridades que fazem o enfrentamento ao crime organizado, proteger as testemunhas que denunciam o crime organizado, que não aceitam ser omisso ao crime organizado. É importante, mas é muito mais importante fazer a apreensão desses valores milionários desses criminosos. Bandido sem dinheiro não consegue cometer crime, bandido sem dinheiro não consegue articular assassinatos ou articular roubos, nada, não consegue. Então, assim, é muito importante que a Polícia Federal, que o Ministério Público, que as seguranças públicas dos estados, fiquem cada vez mais em cima do crime organizado e cada vez mais mandando para cadeia esses criminosos e tirando do poder deles carro, casas e dinheiros e estabelecimentos. Fechando esses estabelecimentos do crime. Porque fechando os estabelecimentos do crime, esses criminosos não conseguem ter renda. Quando eles não têm renda, eles se tornam mortos. Porque bandido sem dinheiro não consegue nem ser bandido. Então, assim, esse vídeo aqui é mais um desabafo, mas também pedindo aí, encarecidamente, né, ao juiz aí federal que aceite esse pedido do delegado da Polícia Federal e feche esses postos do crime. Porque deixando esses postos abertos, vocês estão alimentando o crime e, inclusive, permitindo que esses criminosos fiquem cada vez mais audaciosos, inclusive planejando subornar promotores, desembargadores, juízes. Então, assim, é importante fechar esses postos do crime. É isso aí, gente. Então, esse foi mais um vídeo. Obrigado para você que me segue aí. Até o próximo.